E aí, tudo bem? Meu nome é Kleber Luiz, eu sou fisioterapeuta, professor universitário, professor de eletroterapia, e hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre corrente diadinâmica de Bernard, tá? Essa é uma corrente direta a gente sabe que ela é unidirecional, está sempre do polo negativo para o polo positivo, e isso faz com que aconteçam efeitos polares. Ela tem efeitos próximos da corrente galvânica, porém, ela é uma corrente que se diferencia porque ela vai ter algumas características a mais. E são essas características que eu vou trazer agora para você. E na hora que você estiver na frente do aparelho, repare que você não vai ver o nome correntes diadinâmicas. Você vai ver algumas siglas, como DF, como MF, CP, LP, CPID. Essas siglas todas, elas têm um significado e têm uma razão de estar ali. E se nós soubermos utilizar, elas trarão algum benefício, algum retorno para o paciente quando forem bem utilizadas, tá certo? Vamos para a nossa aula? Então, deixa eu pegar aqui. Ótimo, agora vocês estão vendo na tela. Vou colocar aqui como apresentação. E nós vamos falar sobre esta corrente, que é uma corrente direta e que tem esse conceito aqui que eu vou trazer para vocês. Mas antes disso, vamos lá, ó. O que é que vocês vão aprender comigo hoje? O que são correntes diadinâmicas de Bernard? Quais os tipos de correntes diadinâmicas, porque são 5, nós precisamos entender cada uma delas, tá? As particularidades de cada corrente diadinâmica e como prescrever a modalidade certa para o meu paciente. Entenda isso, porque é que nós vamos ver. Se você gostou desse assunto, curtiu e quer continuar, vá fundo. Agora, se você viu que não é bem o que você estava pensando, sinta-se à vontade, pode escolher outros assuntos para ver, tem uma série de conteúdos aqui. Mas quem quer, siga aqui comigo agora. Vamos lá. Então, qual é o conceito de correntes diadinâmicas de Bernard? Então, vamos lá. As correntes diadinâmicas, elas são correntes diretas. Se são correntes diretas, elas seguem sempre num fluxo unidirecional. Mas olha o que está escrito aqui. São correntes alternadas de baixa frequência, de 50 a 100 Hz, senoidais, que sofreram o que a gente chama de retificação de semionda, tornando-a monofásica, ou de retificação de onda completa. Tenha calma, porque agora confundiu tudo, né? Você falou que é uma corrente direta, mas aí está dizendo que é uma corrente alternada. Pois é. Então, nesse gráfico aí que eu vou botar agora para vocês estão vendo que nós temos uma corrente alternada, né? Mas só que essa corrente alternada ela vai passar por alguns processos. E que processo é esse? O primeiro é a retificação de semionda. Quando sofre a retificação de semionda, nós anulamos a fase de retorno, a fase negativa, digamos assim, graficamente, tá? E ao fazer isso, ela é manipulada para se tornar uma corrente direta. Além disso, a corrente também pode sofrer o que nós chamamos de inversão de onda completa. Olha como fica a corrente agora, tá? Então, nessas duas opções, nós vamos ter já de cara as correntes diretas principais das correntes diadinâmicas de Bernard, que é a corrente monofásica fixa e a corrente difásica fixa. Então, pelos nomes aí, você já pode ver que nós já descobrimos como é que a corrente diadinâmica surge. Surge por causa desse processo que ocorre graças a mecanismos internos no aparelho e na formação da corrente, que permite essa característica daí. Então, eu costumo dizer, em todas as minhas aulas, que nós já temos o papai e a mamãe, tá? O papai e a mamãe da corrente diadinâmica é a monofásica fixa e a difásica fixa. Agora eles vão se misturar, eles vão fazer combinações aí para gerar mais 3 novas correntes, ou seja, novas combinações a partir dessas duas daí, que aí vai completar o grupo das 5 correntes diadinâmicas. Sabendo disso, a gente já entende que as outras correntes serão subprodutos ou subformações a partir da monofásica e da difásica, certo? E aí eu tenho um gráfico agora da corrente difásica fixa. Perceba que ela tem um nome fixa. Mas por que isso? Porque nós vamos ter uma largura de pulso fixa de 10 milissegundos e um intervalo fixo de 10 milissegundos. Se você faz essa combinação, vai restar uma frequência de 50 Hz. Não tem como fugir de 50 Hz, porque esta é a configuração que vai lhe dar sempre 50 Hz. Se você não sabe o conceito de período, período é a junção da largura de pulso mais o seu intervalo. Então, quando o período é de 20 milissegundos, a frequência que eu vou ter decorrente disso é uma frequência de 50 Hz. Basta você pegar a quantidade de milissegundos em um segundo, que é 1000, e dividir por 20 milissegundos, que vai dar 50, tá certo? Se vai dar 50, essa é uma conta fácil, né? Vai dar 50 períodos por segundo, tá bom? Ficou claro isso daí? Então, ótimo. E fixo, porque esses valores que estão aqui, de frequência 50 Hz, largura de pulso de 10 milissegundos, intervalo de 10 milissegundos, eles são
fixos. Nós não vamos mudar isso daí. A única coisa que vai ser permitido para você é aumentar ou baixar a intensidade. Ou seja, na prática você aumenta a altura da onda ou diminui a altura dessa onda. Ok? Vamos para o próximo? Corrente difásica fixa. Lembra que, neste momento, não há um espaço entre um pulso e outro. Esse espaço é ocupado pela inversão da onda completa. Então, se houve uma inversão da onda completa, aonde seria um intervalo, tem um novo pulso. E aí, anulou a possibilidade de intervalos entre eles. Por quê? Porque agora eu vou ter larguras de pulsos de 10 milissegundos sem intervalo. Se aonde era intervalo surgiu um novo pulso, o que você acha que aconteceu com a frequência? A frequência agora dobrou, porque aonde era intervalo surgiu um novo pulso. E o intervalozinho ficou tão reduzido, que praticamente não tem, ou não tem, tá? Então, nós temos agora um período que é todo a sua largura de pulso, tá certo? Então, esse conceito de período, que eu já dei uma aula antes, vou até botar por aqui em algum lugar, para que você fique atento e não se atrapalhe nunca mais, tá certo? Essas são as características da difásica fixa. Então, nós já temos duas correntes aí. Já eu explico para que serve cada uma delas, mas é importante que você saiba que já existem essas duas e essa é a principal diferença entre elas. A partir dessas duas, da corrente monofásica fixa, da difásica fixa, vão combinar e vão gerar mais 3 novas correntes. Quais são elas? Tem nomes bem interessantes, viu? Corrente modulada em curto período, corrente modulada em longo período e corrente em ritmo sincopado. Todas elas são tratadas por siglas, tá? E essas siglas são muito interessantes na hora que a gente vai trabalhar, porque a gente tem que reconhecer elas. Na hora que você pega um aparelho, esse aparelho não vai ter o nome, ó, essa aqui é a corrente diadinâmica, ela trabalha desse jeito, você pode escolher por causa disso. Não, vai ter lá o CP, o LP, o RS, o MF, o DF, e você tem que saber o que é que significa para a partir daí prescrever ou não para o seu paciente, tá bom? Então vamos lá. Então, agora que nós sabemos que nós temos 5 correntes, paira uma dúvida enorme. Meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer com essas 5 correntes? Eu vou fechar o olho, pá, escolher uma e a que escolher vai? Não é assim. Vamos entender cada uma delas, tá certo? Vamos começar pelo papai e pela mamãe. A primeira, eu vou dizer que é o papai, tá? É a monofásica fixa. A monofásica, nós temos aqui o seu gráfico e dentro do seu gráfico os seus parâmetros que são bem conhecidos, como a frequência de 50 Hz. Essa frequência de 50 Hz ela tem um potencial bom para gerar abalos ou estados de contração, semicontração, estados de aumento do tônus. Eu coloquei aqui produz contrações musculares porque é como os livros trazem, como os livros expressam, mas na prática você não vai ter aquela contração tão linda, tão bonitinha quando a gente vê num FES, quando a gente vê na corrente russa. Então não confundam as coisas, tá certo? Ela gera a possibilidade de haver um aumento da atividade muscular. Ou seja, é para aqueles pacientes que estão na fase bem inicial, onde você quer aumentar a excitabilidade contrátil, né, da musculatura. Você sente o músculo ficar mais tônico, tá certo? Essa é a facilidade que a corrente monofásica gera. Estimula a circulação, estimula o retorno venoso, ou seja, aumenta o metabolismo local. E a sensação que ele vai ter é uma sensação mais próxima de um formigamento, de uma sensação ali de que está gerando uma atividade contrátil mantida, ok? Então, vamos lá. A difásica fixa, não. A difásica fixa não tem intervalo. Então, a frequência, a sensação dela é realmente total de formigamento. Ela tem um potencial de efeito analgésico muito grande, de redução do espasmo, de sedar muito maior, indicado para transtornos circulatórios, ou seja, quando você tem um paciente com alteração de percepção do local, tem uma alteração onde há um edema localizado, ele é muito interessante para esses casos. Bons estudos já demonstraram que há efeito neurovegetativos interessantes que acontecem aí, utilizado no caso da cólica menstrual, da cólicas de um modo geral. Tem estudos bem interessantes sobre isso. A sensação que ele vai ter é a sensação de formigamento. Então, está aqui as duas correntes iniciais. E aí vem agora o primeiro filhinho, tá certo? Que é o curto período. No curto período, gente, vai haver uma combinação de 1 segundo DF, 1 segundo MF. 1 segundo DF, 1 segundo MF. Então vai ter formigamento a 100 Hz, formigamento a 50 Hz. Formigamento a 100 Hz, formigamento a 50 Hz, tá? Então a gente vai ter sempre essa mudança de 100, 50, 100, 50, 100, 50, 100, 50.
E isso vai gerar no paciente uma mudança de ativações ali das terminações sensoriais, porque quando há frequência, a gente consegue gerar algum grau de percepção no nosso paciente, embora não vá ser aquela percepção tão visível e tão perceptível quanto a do TENS, quanto a de uma interferencial, que é uma corrente média-frequência alternada. Ok? Sabendo disso, nós podemos entender por que Bernard, ou por que os autores dessa corrente fizeram isso daí. Porque ela tende a aumentar mais a excitabilidade e o aumento do fluxo sanguíneo, tende a atuar melhor em processos álgicos, principalmente em estados mais agudizados, né, pós-traumáticos, e ela não é tão boa para estímulos neurovegetativos assim, tá? A sensação que ele vai ter é exatamente essa que eu falei para você, de alternância entre o formigamento a 150 Hz, ele fica alternando ali. E o paciente consegue descrever essa sensação para a gente, tá? Saímos da do curto período, vamos agora para a de longo período. Observe a de longo período aqui, que deu uma complicada, né? O que é esse negócio vermelho aí, professor? Pelo amor de Deus. Então, considere aqui, ó, que eu vou ter essa de preto, que é uma MF1, e essa de vermelha, MF2. A MF2, que está de vermelho, ela vai se sobrepor a MF1 nos 5 primeiros segundos. Acabou os 5 segundos, vai 10 segundos apenas da MF1. Então, essa é a corrente modulada de longo período. Longo período porque há um envolvimento de ciclos maiores, né? Então, esse ciclo aqui de 5 e de 10, quando encerrarem, irão se repetir ao longo de todo o tratamento, tá certo? Perceba que entrou um novo componente aqui, que é a modulação da intensidade da MF2. Isso gera no paciente uma potencialidade pela alternância e variabilidade dos estímulos, ou seja, toda vez que você ficar variando os estímulos, você potencializa o efeito terapêutico, tá? Esse também é um assunto muito bacana que a gente pode falar em outra aula, que é a variabilidade dos parâmetros e o que isso representa a nível tecidual, o que é que isso mexe, o que é que isso traz para o nosso paciente. Isso é muito bacana, tá bom? Mas isso existe aqui no longo período e isso a coloca com algumas vantagens em relação a todas as outras, porque ela tem um fator a mais, que é essa modulação, tá? Então, a sensação que ela vai ter é provavelmente um efeito analgésico mais duradouro, por trabalhar com a variabilidade dos parâmetros, tá certo? A sensação é, ora fica meio que vibrando, formigando ali a 50 Hz, depois formiga aumentando e diminuindo, tá certo? É essa a sensação que o paciente vai descrever. Saímos agora da longo período e vamos para o ritmo sincopado. Nessa do ritmo sincopado é mais simples de entender, nós vamos ter 1 segundo MF, 1 segundo sem nada, 1 segundo MF, 1 segundo sem nada. Nessa configuração daqui, nós vamos ter um estímulo que manda, para, manda, para, manda, para. Toda vez que faz isso, ela gera uma sensação de que está contraindo e parando, contraindo, parando, contraindo, parando, contraindo, parando. Eu gosto muito de utilizar elas em casos bem iniciais daqueles pacientes que eu quero fortalecer, porque isso aumenta a excitabilidade, aumenta a capacidade de um complexo neuromuscular ser ativado durante o exercício. Então, ela pré-exercício é muito boa, é muito bacana. Tá? Então, a gente está falando aqui de uma corrente direta, que nós temos que tomar alguns cuidados por ser direta, pelo efeito eletrolítico dela, que eu já falei aqui na aula de corrente galvânica. Se quiser dar uma olhada aqui na aula de corrente galvânica, não sei se é aqui ou se é aqui, mas você sabe que vai estar nessa tela aí, tá certo? Mas vamos lá. Então, nós temos a do ritmo sincopado. O nome ficou até um pouco ritomo, mas é ritmo. Peço desculpa aqui por esse erro. Você desconsidera esse O aí e fala em ritmo sincopado, tá certo? Então, vamos lá. O que o paciente vai sentir na hora que eu coloco a do ritmo sincopado? Outro errinho, desculpa, de novo. Está aqui, ó, corrente modulada em ritmo sincopado, não em longo período. Apague isso daqui, meu povo. Apague isso daí, tá? Desconsidere isso daí e segue aqui. O que é do ritmo sincopado gera? Ele gera estímulos musculares, músculos plégicos e paréticos. Eles são bem interessantes para aqueles pacientes onde você quer começar e iniciar. Aquele paciente que tem algum grau de lesão e não consegue gerar ativação muscular sozinho. Comece com ela, comece com o ritmo sincopado. O paciente vai tender a responder melhor, tá certo? Ok, e aí nós vamos agora para algumas dicas super bacanas, super interessantes. Antes da MF, DF, CP e LP, exceto a ritmo sincopado, eu posso fazer com uma corrente sobreposta a ela, tá? Que no caso seria a galvânica. E toda vez que isso acontece, nós chamamos disso de componente galvânico.
tá? Então, considere aí, nesse gráfico, o que vai acontecer agora. Ao invés da gente começar exatamente da linha neutra, tá? Que é esse ponto aí que vocês estão vendo, a gente vai começar agora em cima de uma base galvânica, ou seja, sempre de base vai ter ali 2, 3, até 4 mA. Então, percebe que há um componente direto aí que fica constante, de 3 a 4, mas a corrente continua passando, só que numa altura maior. Isso daí aumenta os efeitos eletrolíticos da corrente. Ela é interessante? É. Alguns aparelhos disponibilizam isso, não são todos, mas quando disponibiliza, eu geralmente gosto, porque os efeitos polares, eles acabam se tornando mais destacados, tá certo? Outra dica, antes de aplicar a CP-LP, a gente pode usar a difásica fixa. Oh, que dica é essa? Eu posso misturar as correntes? Pode, tá? Então, a CP-LP e DF, elas têm efeitos muito próximos da analgesia. Então, elas são muito interessantes quando puderem haver combinações entre elas. O tempo de aplicação não deve ultrapassar 15 minutos, como toda corrente direta, mas a gente pode fazer combinações entre elas. Alguns aparelhos permitem que você programe essa combinação. 4 minutos de DF e o resto só de CP. Ou 4 minutos de DF, depois mais 4 de CP, depois mais 6, mais 8, sei lá, mais 7 de LP. Você pode fazer essas combinações, porque elas poderão atrair estímulos distintos e isso potencializar o efeito terapêutico, tá bom? Alguns aparelhos permitem isso, não são todos, tá? Alguns aparelhos modernos fazem isso tranquilamente. Maravilha. Então é isso daí. E vamos nessa. E a difásica fixa é a mais interessante das 5 para que eu realize a iontoforese. Iontoforese também merece uma aula minha. Eu vou fazer uma aula só sobre iontoforese para acabarem as dúvidas que existem sobre isso daí, tá certo? Mas ela é a mais recomendada para que se faça a iontoforese, além da corrente galvânica. Ok, então, galera, nós temos isso daí, como eu acabei de falar, a iontoforese, ela é da difásica fixa. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Mais uma aula aí, rápida, maceteira e caceteira, para que você possa relembrar esse conteúdo aí, tá? Gostaria muito de trazer coisas mais interessantes aqui, mas eu prefiro parar a aula agora e fazer uma parte 2, parte 3, fazendo demonstrações para que você possa ver mais na prática esse recurso, tá certo? Valeu, muito obrigado, até mais.